o tema dessa semana que eu escolhi, que até botei no grupo para ver, é o Ubuntu e a Lei do Amor segundo o Espiritismo. Quem já ouviu falar nesse termo, Ubuntu ou Ubuntu, depende do sotaque. Algumas pessoas já ouviram falar. Tá ficando, sempre tem alguém falando, né, de Ubuntu. Ubuntu tem até um software que eu acho que se chama Ubuntu, também Link. E esse tema, gente, eu não vou mentir, é um tema muito banal. Banal, sabe? Porque todo mundo fala disso. Lei do amor, Ubuntu, somos todos, somos um. Mas eu tenho percebido, na minha experiência enquanto espírito encarnado aqui nessa vida, que é um dos mais difíceis da gente praticar e abraçar e trazer para a nossa vida diária. Todo mundo fala aqui, né? Mas na prática, que a gente aprende e tem que pôr em prática, né? Essa prática é o grande desafio. Então vamos falar. Quem vai ser meu... Cadê meu assistente? Oxente, me abandonou já? Correu de mim? Então, eu vou começar falando do Ubuntu porque é muito lindo essa filosofia. O Ubuntu é uma filosofia, é um modo de ver, faz parte da cultura africana, de várias tribos africanas, várias, né? E eu acho que muitos aqui já devem ter escutado a história. Teve uma vez o nome da profissão. Como é o nome daquela profissão que estuda costumes, culturas? Antropólogo, né? Isso. Que às vezes a palavra me foge, eu vou pedir ajuda. Um antropólogo estava na África, numa tribo, e eles estudam comportamento, né? O comportamento humano. E ele tinha uma cesta de frutas e tinha um grupo de crianças. Já ouviram essa história? Todo mundo já ouviu? Alguém não viu, então pronto. E aí ele falou assim: vamos fazer uma corrida, competição. Cadê o competidor ali, profissional? Vamos fazer uma corrida e quem ganhar a corrida vai ganhar essa cesta de frutas. Para esse grupo de crianças. Eles se olharam assim, todos se pegaram, deram-se as mãos e correram juntos, né? Aí quando chegaram no final, ele perguntou assim: por que vocês fizeram isso? Por que vocês não correram individualmente para um ganhar? Ele falou. Aí eles responderam: porque que graça teria? Qual seria a minha felicidade em ter isso só para mim? Nós preferimos compartilhar e sermos felizes juntos. Então, é lindo, né? As crianças naturalmente com isso na essência, que faz parte da cultura. Porque hoje em dia, e há muito tempo, hoje em dia mais, nós vivemos uma sociedade muito competitiva. Né? As crianças competem, tem que ter o primeiro lugar, o segundo, o terceiro e tal. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais bonita, eu tenho que estar com a roupa mais bonita, mais arrumada. Sempre tem eu. E o Ubuntu é exatamente o oposto disso. Essa foto é bárbara, né? E Ubuntu significa isso. Eu sou porque nós somos. Olha que coisa linda. Né? Porque a gente fala tanto do eu, sendo o eu criador, e nós somos todos partes desse eu criador. Então eu sou porque você é. Porque você é. Porque você é. Porque você é. Maravilha é. Né? E aí vai.
Vamos lá. Meu lindo! Agora, qual é a correlação, né, com o espiritismo? A vida humana só faz sentido na convivência, na solidariedade, na empatia. A gente aprende isso no espiritismo e isso também faz parte da filosofia Ubuntu e de tantas outras filosofias e religiões. Eu peguei a Ubuntu, não sei porquê, porque veio na minha mente, eu gostei, vamos lá. Né? Poderia ter sido Islã, poderia ter sido hinduísmo, poderia ter sido budismo, poderia ser qualquer ismo desses, poderia ter sido. Mas por alguma razão o Ubuntu veio para mim e eu aceitei. Né? E no cristianismo, no espiritismo, Jesus, que a gente já está cansado de ouvir isso, né? Jesus Cristo, essa figura crística incrível que Dona Nelma pintou aqui. Para quem não conhece, Dona Nelma foi ela que pintou, artista, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Versículo de João, capítulo 15, versículo 12, né? Então, no Espiritismo, todos os espíritos estão ligados. Todos, não é? Nessa grande família universal. E em vários livros, a gente, quem gosta de ler, aqui tem uma biblioteca incrível, tem que fazer sempre uma propagandinha, né? Para pagar aqui a palestrante. Né? Promovido, né? Tal. Então, aqui, a biblioteca tem vários livros incríveis. E nos romances que a gente lê, nós vemos que você pode vir mãe de alguém, irmã de outro, pode ter. Tem um livro incrível que eu não lembro, acho que foi no nosso lá mesmo, que uma delas, ela veio como mãe da amante do marido, né? Foi, eu não sei, tinha uma hora que eu confundo todos os títulos. Então, nós somos de uma grande família. Que a carne e essa vida que nos limita aqui, nessa experiência, não nos limita fora daqui. Porque em outras encarnações, eu posso vir sua irmã, eu posso vir sua mãe, eu posso vir seu marido, posso vir sua mãe, e aí vai. Então não existe, claro que existem histórias que são desenhadas e configuradas, relações que precisam existir para o desenlace de pepinos e problemas, né, e confusões. Por isso que é sempre bom a gente resolver esses pepinos, essas confusões dessa vida, para a gente ter mais liberdade na próxima, porque senão vai continuar se repetindo. Tá? Então, e esse progresso que cada um de nós obtém nessa vida, influencia diretamente o progresso de outro. Não tem outra. Da mesma forma que nós podemos ser quando os nossos pais falavam. E Jesus falou: "Ande-me com quem andas e te direi quem és", não é? Da mesma forma que almas, né, encarnadas podem ter uma influência negativa na nossa vida, que pode mesmo, principalmente quando estamos em período de formação. Temos também a experiência positiva. Então, quanto mais progresso e luz nós obtemos nessa vida, essa luz que vai refletir e vai tocar mais vidas e mais corações. Alguém tem alguma dúvida disso, gente? Que o nosso comportamento, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações afetam diretamente o nosso meio? A gente já viveu isso na nossa vida? E as outras pessoas conosco? E assim sucessivamente? O Ubuntu fala disso e o Espiritismo fala disso também, não é? E o Espiritismo fala: fora da caridade
não há salvação. Levou muito tempo para eu entender isso no Espiritismo, porque às vezes a gente se pega nas palavras, literalmente. E quando a gente fala de caridade, a gente sempre fala de estender a mão. Está precisando, coitadinha, está precisando de 1 quilinho de feijão, 1 quilinho de arroz para alimentar a família, né? Ou ela que está precisando de uma roupinha, né? Para aquecer, ou ela está precisando. É sempre alguma coisa material, né? Uma caridade. Está precisando de um dinheirinho, comprar o leitinho, né? Para ficar fortinha. A gente vai e se pega nessa coisa material da caridade. Mas a caridade que a gente fala no Espiritismo é muito maior do que isso. Fora da caridade não há salvação, é a identificação que eu sou você. A sua necessidade é a minha necessidade. É tão profundo a ideia da caridade. É a ajuda, é o ouvido, é o olhar no olho, sabe? É o olhar no olho, é o perceber. Sabe aquele filme Avatar? Eu vejo você, I see you, adoro. Eu vejo você, né? Eu tô vendo você. Isso é a caridade. A caridade é estar junto, é estar presente, é estar sensível, é estar aberto para o outro. Por isso que eu falo que é um tema tão banal. Jesus falou, ame-se uns aos outros. Pô, tem camiseta, tá no carro, sou filho de Jesus. Mas se você é filho de Jesus, eu também sou filha de Jesus. Então nós somos irmãos e irmãs. Ninguém evolui sozinho. Eu adoro aquela imagem que rola por aí na mídia, que é sempre assim, uma mão aqui, outra aqui assim. Já viram? Que é tipo assim, alguém tá te puxando e você tá puxando alguém, né? Porque a vida é assim. Não adianta a gente estar na nossa casa, com tudo que a gente precisa, com quem a gente ama, se ao nosso redor existe tanta dor, tanta miséria, tanta tristeza, tanto abuso, tanta necessidade, né? Então, vamos parar aí agora, vamos seguir. Ninguém evolui sozinho. Todos nós viemos aqui para melhorar. Venha, meu amor, boa noite. Seja bem-vindo, uma cadeirinha para você. Cadê seu marido? Não quis vir hoje? Poxa. Mas tudo bem, vamos orar por ele. Né? Então, todos nós viemos aqui com uma função, com um plano de ação. Ninguém caiu assim, alguns, poucos vieram assim, não, esse aqui vai à força, né? Não é a maioria. A maioria de nós viemos aqui com um plano. Vou executar isso, vou fazer as pazes com fulana, vou ser tão bonzinho para ciclano e tal, vou acontecer naquela terra maravilhosa. E aí a gente esquece, né, dos planos. E aí a gente vem e a gente faz o melhor que a gente pode. Porém, todos que estão nesse planeta vieram com deveres espirituais, que é de melhorar, né? E dentro desses deveres tem a caridade, a compaixão, o auxílio e milhões de outras coisas. E a gente esquece que, independente da religião, credo, filosofia ou não, que aquela pessoa, aquele ser que a gente conhece, convive, não gosta ou gosta, não suporta,
Ave Maria, aquela pessoa não. Todos nós viemos aqui para melhorar, inclusive aquelas pessoas com quem a gente não concorda necessariamente com o modo de agir, de pensar, na forma de praticar o Deus que existe naquela pessoa também, em todos nós, né? Então, mas nós que estamos aqui hoje, por exemplo, que vieram aqui ouvir alguém falando de alguma coisa que possa tocar o seu coração, creio que nós estamos aqui, poderíamos estar em casa assistindo Netflix, ou a novela da Globo, ou alguma outra coisa, não é? Ou tomando uma cervejinha, ou fazendo seja lá o quê. Mas nós decidimos estar aqui por uns momentos da nossa vida, que são tão poucos, para ouvir algo que nos aqueça o coração, que nos faça sentir mais leves, melhor do que quando entramos, que possamos ir para casa assim com algo em nós, né? Então todos nós viemos com esse dever. E quando a gente está no mundo lidando fora daqui, porque aqui está lindo, né? Estamos todos aqui com um objetivo. Então é muito fácil a gente lidar com pessoas que têm o mesmo objetivo. O babado está lá fora, quando a gente tem que lidar com pessoas que não necessariamente pensem na mesma linha, que sintam, que vejam, que percebam a vida. E aí é a nossa grande prova. São a tal as expiações e provas, são as nossas provas. A gente vem aqui, a gente aquece a nossa bateria, recebe, né, a energia, recebe passe, água fluidificada, palavras edificantes, levamos livros maravilhosos para ler, mas lá fora é a nossa grande prova. Então, parte do porquê eu quis vir falar do Ubuntu hoje é por causa dessa diversidade, que é tão difícil às vezes de lidar. E eu falo por mim mesmo. Eu estava em Salvador, como eu tenho passado muito tempo lá. Uma anedota, né? E lá em Salvador, quem conhece Salvador? Qualquer grande metrópole, né? Qualquer grande metrópole. Motoqueiro, motociclistas, vamos botar assim. Porque motoqueiro parece que é meio pejorativo, aparentemente. Motociclistas. Eu tenho um problema com os motociclistas em Salvador. Trabalho isso diariamente em mim quando estou lá. Por quê? Porque eles se comportam. Boa noite, minha linda. Pode entrar tranquila. Por quê? Porque eles são também nossos irmãos. Eles também, mesmo que não aparentem, porque eles muito se sentem além da lei, colocam a sua própria vida em risco e a vida dos outros, causam muitos acidentes, quase nenhum tem seguro. É um babado, né? É uma loucura. Mas essas criaturas de Deus, que nem nós, também estão nesse piscinão de almas aqui trabalhando. Aí eu estava falando com minha irmã, não aqui, mas no Bluetooth lá do carro, e um me cortou. Mas deu uma cortada assim, que eu falei aquela palavrinha que não é muito legal. Aí minha irmã, o que foi? Eu digo, um motociclista quase bateu em mim. Não. Eu não posso ser irmã dessa criatura. Eu falei para minha irmã, não é possível que eu seja irmã dessa criatura. Ela começou a rir. Você vê, né? Eu falei, não, eu e essa pessoa não somos a mesma coisa. Olha para isso. Me sentindo tudo. A poderosa, a evoluída. Ela falou, não. Eu digo, não é possível. Não é possível que uma pessoa dessa, que eu seja irmã de uma pessoa dessa. Ela falou, mas Evelyn, calma. Eu ali, possuída, né, do trânsito. Ela, calma, Evelyn, calma. Eu acho que o que você tem que pensar é o seguinte, a essência da pessoa.
existe o Deus. Ela foi, assim, foi me dando uma catequesezinha básica, para eu lembrar que aquela pessoa também tem um Deus dentro dela, apesar do comportamento, apesar das decisões, apesar de ter um comportamento daninho aos demais. Mas essa pessoa está no mesmo piscinão que eu estou. Né? Então, que direito que eu tenho? Em vez de falar aquela palavra, vá na paz, meu irmão, cuidado com a sua saúde, com a sua vida, né? Então, eu me pego nessa muitas vezes. E quando eu estou lá, é um trabalho ativo que eu tenho que fazer. Porque os motociclistas impactam a vida de todos os cidadãos numa cidade grande o dia inteiro, todos os dias. Então, é um trabalho sério que a gente tem que fazer para não permitir que a raiva, o desprezo mesmo, tome conta. Vamos lá, meu amigo do vozeirão, quero uma aguinha. Aí, o quê? Obrigada, amor. Porque aí o que é que acontece? Existe a tal da diversidade, né? E aí eu fiquei assim, poxa, que imagem de diversidade que eu vou colocar? Aí quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa muito, a imagem que a gente acha na net é muito a diversidade racial, de cores, né? Mas a diversidade vai muito mais profundo também. É de postura, é de pensamento, é de energia da própria pessoa, é de velocidade, é de capacidade mental, cognitiva, inteligência emocional. Menino, se a gente for enumerar em tantas coisas que nós somos diferentes um do outro. Nós somos muito, 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 muito diferentes. Você vê até aqui, nesse grupo de pessoas. Aqui há pessoas de vários estados, né? Até de vários países diferentes. Se a gente for conversar, a gente vai ver as diferenças do como a gente fala, as expressões, o que a gente gosta, que música que a gente ouve, que comida que a gente prefere, que tipo de filme que a gente gosta, porque nós somos assim e nós esquecemos dessa diversidade. Que a gente fica olhando para o nosso umbigo e para a nossa família, do mesmo DNA físico, e esquece que somos parte de um DNA universal. Isso aqui é um fractal. E o fractal, a ideia de um fractal é incrível, porque é uma figura geométrica que se repete, vai ficando menor, 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 menor. Mas espiritualmente, a forma como eu entendo é que a fonte criadora, o Deus, o Criador, está aqui. E aí vem os fractais que somos nós. Nós somos uma fração de Deus. Uma fração. E cada uma dessa fração é um mini Deus diferente. E aí a gente vai caminhando. E nesse caminhar, a gente vai ficando mais diferente. Mais diferente e mais diferente. E com a evolução, nós vamos nos distanciamos de Deus para ir na nossa caminhada. Mas com a evolução, a gente começa a se aproximar mais da fonte, que é o Deus Criador. Mas nesse caminhar, existem milhares de espíritos e formas que estão ali, aprendendo, cada um no seu ritmo, cada um na sua necessidade. E a caridade, e a aceitação, e a empatia, e a compaixão para conosco, para com os nossos próximos e para com todos mais, é totalmente necessário para a nossa vida diária. Mas isso é fácil? Quem é que consegue dizer assim, ah, não, tô zen com tudo?
tô zen com meu vizinho que toca o rala-rala domingo de manhã, ou com o motoqueiro, o motociclista que tira o carburador da moto para fazer mais barulho, ou para o pintor que vem pintar a sua casa e você fala para fazer desse jeito e faz de outro jeito e deixa mal. Isso é coisa que acontece comigo essa semana, viu? Que deixa aquela sujeira, apesar de você ter falado, não, vou fazer assim, não, pode deixar comigo, sou profissional, né? E aí? Essas são as provas. Essas são as provas diárias. Ou aquela pessoa que realmente foi grossa, foi grosseira, rude com você. Ou quando você se sente explorado por um suposto profissional com orçamentos, ou porque você é mulher e eles acham que você não sabe de nada, porque você é estrangeira, então acham que pelo fato de você ser estrangeira, você é lá, você vive em La La Land, na terra do Lalá, e aí, né? Quer passar uma faquinha. E aí? São essas as diversidades. São esses os espíritos que estão aqui nesse fractal. Cada um no seu caminho. Cada um com as suas limitações. Cada um com o seu plano de crescimento, que é diferente do nosso. E o nosso lidar com essas almas encarnadas é o que determina, é um dos fatos determinantes, se não um dos maiores, porque é muito fácil falar de Deus, falar que amo os semelhantes e os que não são tão semelhantes. Aí é que está o desafio. Porque ser amiguinho dos amigos é lindo. Mas e aquelas pessoas que não estão alinhadas? Que estão nesse fractal aqui, mas enquanto eu estou no fractal verde, amarelo, ela está aqui nesse branco. Mas que eu tenho que lidar porque a gente vai se cruzar em algum momento. Como é que vai ser essa relação, essa interação? É isso que o Ubuntu fala, E é isso que a lei do amor no Espiritismo fala. Jesus não falou, amai-vos uns aos outros amiguinhos entre si, como eu vos amei, como eu vos amo. Vamos lá, meu amor. Já falamos disso. Eu gostei das imagens, né? Já falamos das comunidades, já falamos da reencarnação. Na África, apesar da África hoje em dia ser mais cristã e ter muito Islã, né? Mas a África ainda existem tribos que acreditam na reencarnação. E a borboleta, porque a borboleta é um símbolo de reencarnação no espiritismo, né? De toda a... Como é o nome da borboleta? Do negócio da borboleta? Isso, a metamorfose. Né? Representa essa encarnação. Então pode passar, meu querido. Lê aí, lindo, por favor. Viver o Ubuntu é reconhecer Deus em cada ser humano e agir como cooperadores do progresso coletivo, não apenas pessoal. Quando o espírito se ilumina, todos se beneficiam da sua luz. É isso aí. Aí a gente pode se perguntar, como é que eu vou ajudar, como é que eu vou cooperar nesse coletivo? Né? A minha vida é tão corrida, tão ocupada, meus filhos, escola, meu restaurante, relacionamento, meu business, meu. E aí? Passe. Aí, olha essa foto que eu peguei hoje de tarde. Mandela. Todo mundo sabe quem é Mandela. Quem não souber, não tem problema. Mandela, vou falar quem foi Mandela anyway. Mandela foi ele chegou a ser o presidente da África do Sul. Ele foi de uma tribo que ele tinha uma posição de nobreza.
Só que ele decidiu deixar a nobreza e se rebelou, porque a África do Sul tinha o apartheid, né, a dominação inglesa, racismo extremo, divisão extrema. Então ele decidiu se tornar um rebelde, aí foi estudar, virou advogado, não sei o que, foi preso. Não, comunista. Prende o miserável. Bota ele na cadeia, ele ficou 27 anos na prisão, por ser um rebelde. Ele saiu da prisão e entrou na política, porque ele sempre quis estar na política, e ele conseguiu se tornar o presidente da África do Sul e conseguiu não destruir totalmente, mas acabar com o apartheid, porque o racismo existe ainda no mundo todo, e tal, e tal, e tal. Tem muita gente que fala que ele é uma figura controversa por causa disso, por causa daquilo, porque ele não tratava bem a mulher, mas eu não estou focando nisso. Porque imagine, não é fácil a gente ser humano e ter uma missão, porque ele teve uma missão. Ele foi um missionário aqui. E ele falava, o Ubuntu fala do fato de que minha humanidade, desculpa, eu tenho uma falha, está presa à sua, e que só podemos ser humanos juntos. E o Espiritismo fala em um dos livros, A Fonte Viva, o egoísmo é a sombra que isola. O amor e luz, o amor e luz é o que congrega. Né? Então, oi? Como é, Gabriel? Obrigada. Que eu fiz na rapidez, no speed, né? Isso aí. Aí a gente se pergunta, como é que eu posso fazer uma diferença no coletivo? E aí eu passei um zap para Márcia aqui, né? Falei, manda uma foto para mim do Mãos Estendidas, que é um programa que aqui o Centro Espírita tem de ajuda à comunidade, a pessoas realmente que vivem em situações instáveis, de grande necessidade. E aí aqui é Márcia, como é seu nome? Daniele, desculpa, Daniele. E quem mais? Iris está aqui. E essa moça, essa senhora. Marco Antônio bateu a foto. Entendeu? Marco Antônio bateu a foto. E essa senhora, essa é a casa, né, Márcia? Que o NESA está ajudou a construir. Não sei quando foi feito isso. Então, dentro da nossa comunidade, a gente que está aqui, que frequenta o NESA, que gosta de vir aqui na segunda-feira ouvir e tal, e tomar um passinho, e tomar uma aguinha fluidificada e tal, e ter um atendimento fraterno, e ter alguém que me escute e tal. Nós também temos pessoas que se juntam e vão ajudar o povo. Tem a sopa de Mara Maravilha na quarta-feira, né? Tem várias oportunidades, tem o bazar, é tanta coisa que às vezes a gente não sabe o que fazer. Claro que uma ajuda, um abraço, tudo é válido. Tudo que a gente faz pelo outro, gente, é válido. Tudo! Porém, há também esforços organizados de compromisso que a gente pode se envolver para causar um impacto, para trazer essa luz que a gente tem, esse amor que existe em nós, para pessoas vulneráveis, em situações bem vulneráveis. Engraçado, há vários anos atrás, eu fazia parte de um centro espírita lá nos Estados Unidos. E teve um bambambam que veio fazer um workshop, que eu não lembro o nome dele, porque minha memória está assim, precisa melhorar demais. E ele veio fazer esse workshop de 2 dias e tudo. E era um centro legal, bastante gente. E ele falou um negócio interessante. Ele falou, atividade mediúnica não deve ser a prioridade de um centro espírita. Como assim? Porque quando a gente pensa em centro espírita, a gente pensa em quê? Atendimento mediúnico, quero ser médium, eu tenho mediunidade. Quero ser médium. Quero atender. Quero atender. E tudo bem. Aí eu fiquei invocada.
Eu digo, mas um centro espírita? Como assim? Aí ele veio explicar o trabalho aqui entre os encarnados, o compromisso entre os encarnados é mais importante do que um trabalho mediúnico. Aí eu fiquei mais invocada ainda. Como assim? Porque um dos diferenciais do espiritismo é exatamente esse, né? O atendimento mediúnico. Eu entendi, aí já é uma coisa minha, tá? Que é o seguinte, que entendi pela minha história. Eu sou médium, sou passista, tenho mediunidade ostensiva, canalizo. Uhum. Existe como é que fala? Como é quando você se sente assim É o quê? O ego. Aquela ali é passista. Não, eu quero tomar passe com aquela ali. Passe daquela ali, ó, joia. Né? É tipo assim, na igreja católica, ser o coroinha, ser passista, ser médium, né? É babado, né? Então as pessoas querem. Agora, cadê que quer vir ajudar na sopa? Cadê que quer vir ajudar no bazar? Ficar umas horinhas atendendo? Porque não tem o mesmo glamour. Ser médium, ser passista, tem glamour. Tem glamour. Não se engane, não. Será? Tem glamour. Agora, porque é o sobrenatural. Nós temos curiosidade. Vamos falar sério, gente, e honesto. Existe uma curiosidade. Nossa, espírito, falar, ouvir, pá, né? Existe essa atração. Mas o banal, vamos servir uma sopa, vamos ali ajudar com fulano, isso é muito banal, não tem glamour. Mas aí é que está o trabalho também. Foi assim que eu entendi, né? Porque a gente não precisa ser médium. O médium veio com aquela coisa, aquela mediunidade, porque ele está com muita dívida para pagar. Exatamente. É uma coisa muito séria. É muito séria. Porque quem não trabalha a mediunidade pode ter vários problemas. Agora, a mediunidade pode ser trabalhada de várias formas. Porque senão o mundo estava todo pirado, né? Porque não tem tanto centro espírita para tanto médium no mundo. Então, existem formas e formas de trabalhar a sua mediunidade. Porém, o trabalho direto ao encarnado, que os desencarnados precisam de atendimento e da nossa energia também, mas o atendimento aqui, ao que está do nosso lado, que a gente vê todo dia, é o grande babado. Foi assim que eu entendi. O que vocês acham? Tá? Eu acho que o que você está falando é sério. E acontece muito. Lá em mesmo, a gente tem um grande evento que é a Semana Espírita em Conquista. E a gente trabalha, e é uma dificuldade para o trabalhador. E eu falo direto para a menina. Você vai no centro, tá todo mundo querendo estudar, todo mundo. Agora, na hora que você precisa de trabalho, para ir na feira, vender as roupas do bazar, é difícil. Para a sopa é difícil. Exato. E para ficar lá o dia inteiro trabalhando na cantina, limpando, cozinhando, tudo é difícil. É difícil. E todos esses trabalhos são essenciais. Mas não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, não, viu? Nem para ninguém se sentir pouco ocupado, não faço nada, não é nada disso. É só para a gente, para ampliar um pouco mais, né, o nosso entendimento e a nossa compreensão do que é realmente impactar a nossa comunidade. E como que a gente pode impactar. Não tem nada a ver com se a carapuça serviu, né? Não tem um negócio assim? É sua, né? Não é nada disso. É só para a gente perceber. Porque a gente vai, às vezes, naquele modus operandi autopiloto e a gente... E vai. Então, eu decidi falar disso porque é importante. Um pouquinho que seja, já ajuda. Vamos lá, bonitão. Aí, Joana de Ângeles vem, aquela linda, maravilhosa, e fala pra gente.
A verdadeira fraternidade nasce quando a alma sente no coração do outro o pulsar do próprio coração. Olha que coisa linda. Foi o que Vera falou semana passada, quem estava aqui, dessa comunicação. É isso. Quem estava aqui semana passada? Muitos, né? Que ela falou da comunicação entre a gente. Tem tudo a ver com isso aqui. Quando nós conseguirmos nos sensibilizar mais ao outro e sentir o coração pulsar, isso aqui é nada. É nada. Vamos lá, eu nem lembro mais onde eu terminei. Vamos amar. Vá lá você. Vamos amar, servir e evoluir juntos, até que todos sejamos um só rebanho, sob o mesmo pastor, o Cristo. E eu coloquei o Cristo, gente, porque pode ter alguém aqui que também frequente uma outra filosofia e que acredite também, e está tudo certo. E está tudo certo. Jesus é o nosso Cristo aqui no Espiritismo, mas existem figuras crísticas em outras religiões também. Não é? Então, a inclusão, o aceitar, é o que faz a diferença. O que mais que tem aí? Ah, olha aqui. Olha essa figura. É minha irmã. Parece? Não dá para ver direito, né? Francis. Ano passado, essa criatura, Francis, ela é espírita roxa. Tá? Espírita roxa. Hã? Ela faz parte da Fraternidade Sem Fronteira, ela não trabalha, ela já trabalhou, cansou. Ela tem 60 e poucos anos, está de saco cheio de trabalhar. Mas ela trabalha horrores com a Fraternidade Sem Fronteiras. E ela foi para a África, ano passado, aqui em Moçambique. Olha para aí, olha esse olhar. Olha para aqui. Olha para aqui. Não é? Ave Maria, é um amor. Ela falou para mim, Evelyn, a experiência, a África, não é à toa que a gente chama, chega a me arrepio, a África de Mama África. Não é à toa, gente. Que a ciência comprova que a África é o berço da humanidade. E o que existe lá, tem muita coisa ruim. Guerrilha, tarará, 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 tarará. Porém, existe também uma pureza de sentimento, um amor, um respeito à ancestralidade. Né? Essa filosofia Ubuntu vem de lá, de milhões e milhões e milhões de anos atrás, que passa por todas as gerações e continua a alegria das pessoas que estão ali em situação que a gente não tem nem ideia. Ela falou para mim, Evelyn, ninguém tem ideia. O povo fala, por que a Fraternidade Sem Fronteiras não ajuda no Brasil e vai para a África? A Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG que ajuda no Brasil também. Só que a África é uma necessidade, é uma miséria realmente que a gente não tem ideia. E dentro dessa necessidade, dessa escassez de comida, de água, de roupa, essas crianças comem 3 vezes por semana se não tiver ajuda externa. Tem isso aqui, ó. Esse amor. Alguém consegue imaginar o olhar dessa criança para ela? É por amor. É por amor. Né? Então, é esse amor que a gente está falando. É esse amor. É o olhar com amor um para o outro. Acho que é isso. Então, é isso, gente. Obrigada. Quer que eu faça prece? Eu acho que acabou aí, né? Não tem mais nada não, né? Não. Pronto. Diga. A Fraternidade Sem Fronteira, quem quiser apadrinhar uma criança, pode. Só entrar no site Fraternidade e apadrinhar um menino. Eu apadrinho. Apadrinho não, eu amadrinho. Eu sou tão masculina assim, né, menina? Enfim.
É verdade, R$25. R$25. Quem toma Heineken aqui sabe que é o preço de uma Heineken com gorjeta. Uma Heineken ou um PF que a gente come dá muito alimento para uma criança. E existe também, por exemplo, eu também sou madrinha de uma associação que chama Jardim das Borboletas, que são crianças que têm uma doença que eu esqueço o nome, isso aqui é bolhosa. Como é o nome? É um negócio que eu não consigo. Eu amadrinho, mas eu não consigo ver as crianças falando. Eu não consigo, porque é tão difícil. E elas estão ali lutando pela vida, lutando, uma doença raríssima. E que o cuidado é caríssimo, porque a pele delas viram bolhas, elas vão perdendo as extremidades. É um negócio incrível. E existe uma mulher que organizou uma casa para cuidar dessas crianças, porque os pais não têm condição. Chama Jardim das Borboletas. Pode também. Se você tiver uma empresa, você pode também doar. Eu dou para eles. Eu não estou aqui fazendo propaganda, não. Aconteceu que minha irmã, eu pedi a ela uma foto e ele falou, e é uma ONG incrível. E eu, enquanto empresa, me afiliei a eles também, porque eles têm transparência. Transparência. Então, eu dou também. Enquanto empresa, você também pode doar. Viu? E é isso aí. Ubuntu para todo mundo aqui.